Graça e paz. A paz e a graça de Deus e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, sejam sobre a nossa vida, nós que participamos do culto e todos aqueles que nos acompanham nessa noite, nesse momento. Sejam todos bem-vindos e quero convidá-los a um momento de oração. Vamos orar? Pai amado e bendito, nós lhe agradecemos o privilégio deste encontro, porque o nosso encontro é com o Senhor, na tua presença, para te adorarmos, para te bendizermos e para colocarmos diante do Senhor os assuntos da nossa vida através da oração, mas também ouvirmos do Senhor o que tu tens para nós neste encontro, neste momento. Que teu Espírito, que é não somente o nosso Consolador, mas é aquele que nos guia em toda a verdade, nos conduza nesse momento para a tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Meus queridos, nós temos refletido já há 2 semanas passadas na carta aos Romanos, capítulo 5. E nesta carta, estamos destacando o fato de que, apesar de estamos vivendo dias tempestuosos, dias de crise no Brasil, de dificuldade, que de uma forma ou de outra todos somos afetados, crises de desencanto, de descontentamento, nós encontramos na palavra de Deus uma mensagem que retempera e fortalece os nossos corações para seguirmos neste mundo, vivendo de maneira sóbria, de maneira justa e de maneira piedosa diante do Senhor e diante do mundo. E hoje voltaremos mais uma vez a Romanos capítulo 5. Porém, antes, vamos adorar a Deus com cântico. Adoremos neste momento. Cantemos. Nosso louvor, somente a um Deus assim, eu dirijo meu louvor e toda a minha fé, ao único Rei dos Reis, meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei, somente a um Deus assim, eu dirijo meu louvor e toda a minha fé, ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei.
declara ao nosso Deus a sua santidade. Deixa o seu trono e toda a sua glória pra ser humano, servo sofredor, tão rejeitado e tão maltratado. Que amor é esse, um povo tão merecedor? Não quis dominar nem julgar, somente nos mostrar o verdadeiro amor. Jesus se entregou, vitória conquistou. Foi lá naquela cruz. Hoje somos livres, temos livre acesso ao Pai por Cristo Jesus. Vamos bem alto cantar. Somente um Deus assim, somente um Deus assim, somente um Deus assim. Somente um Deus assim, somente um Deus assim, somente um Deus assim. Somente um Deus assim, somente um Deus assim, somente um Deus assim. Ó Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive, renova. Somente a um Deus assim, darei meu louvor. Então, agora que acabamos de adorar a Deus, vamos abrir as Escrituras Sagradas, para lermos o texto bíblico que tem sido o norte da nossa vida nestas últimas 2 semanas. E nessa terceira semana voltamos ao mesmo texto, carta aos Romanos, capítulo 5, do primeiro verso até o verso 5. Abra lá sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Leiamos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Semana passada falamos sobre o fato de que neste mundo nós passaremos por tribulações, como todo ser humano pode passar por tribulação. Só que para nós que vivemos embaixo da graça de Deus em Cristo, a tribulação é uma das melhores coisas que possa acontecer e pode acontecer na vida de um servo de Deus, de um filho de Deus e um servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tribulação não é ruim. A tribulação não é para nossa destruição, mas a tribulação é para nos remeter à capacidade de aprendermos a termos e vivermos de maneira perseverante neste mundo. Uma das características daquele que cultiva a comunhão com Deus
é a capacidade de viver perseverantemente. Ou seja, os problemas, as dificuldades, as aflições, as tribulações produzem em nós algo altamente positivo, que é melhorar e melhorar e melhorar a nossa capacidade de sermos perseverantes. Não nos destrói a tribulação, não nos afasta de Deus a tribulação, não nos afasta da igreja, nem da Bíblia, nem da oração, nem dos irmãos. Ao contrário, a palavra nos ensina que a perseverança nos aproxima de tudo que é importante para nos tornar cada vez crentes maduros e espiritualmente saudáveis. O apóstolo Paulo nos ensina sobre uma das coisas da perseverança, da tribulação, que é: sabemos que a tribulação produz perseverança. Versículo 3 de Romanos capítulo 5. O que é perseverança? É a manutenção de uma atitude interior que se revela exteriormente. Perseverança é continuar na postura de decisão e de envolvimento em qualquer circunstância. Perseverança é acreditar em um objetivo e nunca jamais abandonar o caminho que nos leva até a perseverança, até ao objetivo. Ao nos ensinar que nosso alvo é Jesus Cristo, o apóstolo Paulo nos induz a prosseguir na direção do alvo, Filipenses capítulo 3, pelo prêmio da soberana vocação celestial em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vida cristã implica na capacidade de perseverar, na atitude de alcançar o alvo que nos está proposto por Deus. O próprio apóstolo Paulo reconhece a dificuldade que encontramos na busca de um viver de maneira perseverante. E ao nos encorajar na conduta de perseverar, a Bíblia ensina uma técnica muito esquisita. Qual é a técnica? Passar por tribulação. É um bendito remédio, é um tônico salutar, é um tônico fortalecedor passarmos por tribulação. O maior exemplo de passar de maneira altamente positiva por tribulações, a Bíblia nos mostra o exemplo de Jó. Paulo afirma com experiência própria que a tribulação produz perseverança. Quem jamais passou por tribulação como Jó passou? Um homem de Deus que era reto, era justo, apartava-se do mal, cultivava a presença de Deus, a lei e os profetas na sua família, instruía os filhos o caminho em que deve andar, e de repente se abate sobre ele uma tribulação como nunca encontraremos igual, nem na própria Bíblia, como fora da Bíblia. A base da Bíblia, quando nos oferece essa
técnica esquisita de que a tribulação produz a capacidade de perseverar, a base bíblica, quando nos oferece essa afirmação, é por causa da soberania de Deus sobre todas as coisas, bem como a capacidade graciosa de Deus de ser provedor em todo e qualquer momento na nossa vida. Eu queria mencionar algumas atitudes para um viver perseverante sem jamais desistir. Mas primeiro, eu quero considerar com vocês algumas coisas que sempre aparecem com uma força incrível para nos fazer parar de perseverar e finalmente desistirmos de seguir vivendo, fazendo a vontade de Deus e em alguns casos até desistirmos da própria vida. Por exemplo, primeiro, passar por situações que nos envergonham, ou nos irritam, ou ainda nos frustram. Tira de nós a capacidade de perseverar. Passar por situações muito difíceis, muito árduas, passar por situações estressantes, também tem uma capacidade de nos separar da possibilidade de perseverança. Passar por situações que nos oprimem e nos deprimem pode nos afastar da capacidade de perseverar. Ter um emprego estressante, uma família estressante, vizinhos estressantes, podem nos afastar da capacidade de ser perseverante. Viver com ausência de bem-estar, não ter saúde, não ter dinheiro, não ter outros recursos para viver adequadamente, pode tirar de nós a capacidade de viver de maneira perseverante. Viver passando por vários fracassos e achar que tudo é assim mesmo e não vai conseguir e abandonar a capacidade de perseverar. Meus queridos, precisamos saber usar os momentos de tribulação para viver de maneira perseverante e jamais desistir dos projetos de Deus na nossa vida. Algumas pessoas são mais naturalmente capazes de perseverar, enquanto outras precisam sempre de empurrãozinhos para poder prosseguir. Provavelmente, ao lermos um texto como este, as lições aprendidas, que são naturalmente perseverantes ao longo da vida, facilitam o desenvolvimento da perseverança em nós. Você também pode desenvolver essa mesma qualidade quando quiser. Consideraremos, pois, então, a partir de agora, como é que nós podemos desenvolver atitudes para melhorar e melhorar cada vez mais a nossa capacidade de perseverar. Na vontade de desistir, não fique se cobrando, não enfraqueça, porque leva tempo para desconstruirmos ou construirmos hábitos, crenças e pensamentos que sempre nos levarão adiante na capacidade de sermos perseverantes. Com a prática diária dessas atitudes que vamos mencionar, você
gradualmente trará mais constância para seu modo de pensar e agir, e aprender a ser uma pessoa com altíssimo nível na capacidade de ser perseverante. Por quê? Porque a tribulação na vida de um crente deve sempre nos levar a ser perseverantes. Primeira coisa, para você se exercitar e melhorar a sua capacidade de ser perseverante: seja sincero consigo mesmo o tempo inteiro. Afaste a hipocrisia, afaste a falsidade da sua vida. Seja sincero com você mesmo, como você tenta ser sincero diante de Deus. Você pode praticar a sinceridade consigo mesmo ao questionar-se sobre as coisas que você sente com frequência. Assim você sempre estará em sintonia com você mesmo, com você mesma. Segundo, motive diariamente a sua vida. A motivação não surge do nada, como se costuma pensar. Ela não é um traço de personalidade ou uma habilidade natural de alguns seres humanos. Filipenses 4:4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Isso motivará a nossa vida diante de nós mesmos e principalmente diante do Senhor. Em terceiro lugar, estabeleça metas realistas para a sua vida. As metas servem para nos ajudar a transitar pelas etapas das necessidades para chegarmos aos objetivos que nós pretendemos e que Deus tem para a nossa vida. Quando são grandes demais, elas podem parecer muito assustadoras. Já quando não possuem, não nos dão muitas informações, nós podemos ter dificuldades para escolher qual caminho seguir e acabar não cumprindo, não realizando, não consumando essas realidades na nossa vida. Quando você estabelecer metas, sempre leve em consideração o seu modo, o seu estilo de vida e os recursos que você tem disponíveis no momento. Assim, você conseguirá crescer lentamente, é verdade, em direção ao topo, onde o seu objetivo se encontra. Vai com calma, mas vai. Passo a passo, degrau a degrau, mas vá. Porque o seu alvo está lá na frente. Tenha calma, seja prudente e temente a Deus. Em quarto lugar, viva o presente. Se o medo de errar, se o medo de ser ridicularizada, ou de ouvir críticas te faz desistir, é porque você está vivendo no futuro, querendo antecipar o futuro. Se o medo de entregar a mesma situação, se o medo de encontrar a mesma situação que aconteceu há 5 anos, ou de ouvir um comentário desagradável,
de alguém inconveniente para tirar sua vontade de ser vitorioso e continuar, é porque você está esperando o passado se repetir. O único momento que você pode ter acesso é o presente. Nele você é capaz de ajustar as suas atitudes e tomar decisões direcionadas para os seus objetivos futuros. Então, deixe o passado no passado e não se preocupe com o futuro. Tenha confiança e sabedoria que você saberá agir se ou quando situações adversas chegarem. Em quinto lugar, tente de novo e de novo. Você errou, você fracassou, você falhou. Tente de novo. Tente quantas vezes forem necessárias. É frustrante fazer a mesma coisa muitas vezes. Mas quando nós colocamos a nossa vida dentro de um processo, de um subir de escadas, é essencial ser capaz de perseverar para desenvolver esse processo na sua vida. Não importa quantas vezes você precise retornar à estaca zero, ou quantos erros você já cometeu no passado, não importa. Tente novamente até conseguir. Só não seja um negligente, um fraco, uma fraca, uma pessoa que está abandonando a fé e a confiança no Deus de poder e no poder de Deus. Em sexto lugar, cuide do seu emocional. Cuidado emocional significa buscar inspirações para fazer um trabalho cada vez melhor. Significa equilibrar-se por dentro. Significa descansar quando sentir que não está dando, nem tendo mais forças para prosseguir naquele momento. E aí sugerimos que você pare, vá se divertir um pouco com pessoas queridas, vá motivar-se diariamente e não dá tanta importância para tentativas frustradas. Basicamente, fazer de tudo para manter um estado de humor sereno, apesar das dificuldades. Em sétimo e último lugar, mantenha-se otimista. O otimismo pode levá-lo longe. Não sei se você sabia disso. Otimismo é uma atitude interior que a gente toma. Seja um otimista pela fé no Deus de poder e no poder de Deus. Raramente as pessoas conseguem alcançar os seus objetivos sem que tenha pensamento positivo, pensamento de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ver o lado bom da vida deixa os perrengues mais leves, mais suaves. O seu diálogo com você mesmo deve ser
recheado de palavras compreensivas, com palavras mais amenas, palavras mais amigas, palavras de encorajamento, e não de autocrítica, questionando o fato de sua capacidade, etc, etc, etc e tal. Meus queridos, palavras amenas e amigas, palavras bíblicas, como posso no Senhor todas as coisas porque elas me fortalecem, vão te fortalecer. E fortalecer o seu amor próprio. E é ignorar a tentação de desistir. Quero concluir por hoje dizendo basicamente duas coisas em nível de conclusão. A primeira: o Senhor nos chamou e o Senhor nos quer preparar para a vida eterna, para o novo céu e nova terra. Ele nos chamou para isso, em Jesus Cristo, seu Filho. Tenhamos fé, tenhamos confiança, não paremos, prossigamos. No livro das Crônicas, a gente lê assim: o Senhor está convosco enquanto estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, Ele também vos deixará. Em segundo lugar, de todas as preparações, a que mais tem fortalecido a vida das pessoas que perseveram é a santificação da vida. Ela é a mais frutífera, porque a santificação nos equipa para sabermos passar pelas tribulações. Não importa o tamanho da tribulação ou das tribulações, a santificação nos dá capacidade de saber que ela nos equipa para viver conscientemente, de maneira perseverante neste mundo. Deus abençoe essa palavra de hoje. Vamos adorar a Deus com mais um cântico. Cantemos.
Muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre a oração. Vamos orar com gratidão, porque depois de amanhã estaremos indo para Grandes Rios para um grande culto de celebração e posse do pastor lá de Grandes Rios, o novo pastor, pastor Alisson, e sua esposa e seu filhinho de 9 meses, sua esposa Suelen. Vamos orar com gratidão pela vida da nossa igreja. Vamos orar com gratidão porque Deus tem sido bom e misericordioso para com todos nós. Vamos orar com gratidão pelos novos pastores que vão assumir a igreja dia 4. Vamos orar com gratidão pela diretoria executiva da igreja sob a liderança do Vitor. Vamos orar intercedendo pela vida do Pedro, da Bárbara. Abra a oportunidade aí na sua família para motivos de oração, e após a sua família se expor, abra também a oportunidade para que todos orem. No mais, quero me despedir, expressando meus votos para que você fique na graça, fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe e a sua família. E até o nosso próximo encontro. Tenhamos todos uma boa noite. Tchau.